Boa noite, pessoal. Estarei falando um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas. Amanhã estarei fazendo o slide das questões, porque não deu certo de eu fazer a transmissão ao vivo. Peço até perdão aí para vocês. Não deu para fazer, mas amanhã eu vou fazer uma live sem PowerPoint, porque não deu certo, deu problema. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o Tratado de Tordesilhas, um acordo entre Portugal e Espanha. Se você for perceber, aqui bem no Tratado de Tordesilhas, vai ser um acordo, né, entre Portugal e Espanha. A minha mesa já fez o pedido, viu? Ela vai, em breve vai chegar. Eu creio que vai me auxiliar muito aqui em termos na hora de escrever. Então, vai ser um acordo entre Portugal e Espanha, né? Vai ser em termos das grandes navegações, em qual território eles iriam deslanchar, né? Então, aqui verso, né? E Espanha. Para entendermos, para falar antes, né, por exemplo, para falar, depois que ele botar em slide, sobre a questão das capitanias hereditárias, em vídeo e tudo mais, eu tenho que falar um pouquinho aqui sobre o Tratado de Tordesilhas, que vai ser assinado, olha aqui, ó, 1494. Praticamente nós vamos ter aqui a formação, o surgimento das monarquias, principalmente de Portugal e Espanha. Elas vão se formar, o território antes era desfragmentado, não era um país ainda, não era uma nação, e a questão da monarquia vai tá surgindo, né? E vai ter a figura do rei agora. Então, percebam aí que esse Tratado de Tordesilhas vai ser um acordo entre Portugal e Espanha. Eu quero deixar claro que a França vai questionar esse tratado. E o que é bem interessante, que ele vai bem aqui, ó, o que ele cita. Ele tipo assim, ele vai dizer que a questão da França, ele vai perguntar onde era que estava o testamento de Adão. Como assim? Porque o testamento de Adão que era para dizer que a Terra, no caso o território, o planeta, era só deles dois. Por isso que a França vai perguntar, cadê o testamento de Adão, dizendo que só apenas vocês dois poderiam agora invadir outros territórios e conquistar. Então vejam que a França ela vai debater isso, e do qual depois irei falar também a questão do surgimento do nosso Estado, que o nosso Estado ele vai se formar através, né, ele vai ser criado aqui, apesar dos portugueses em território brasileiro, mas o território, por ser grande, vai fazer com que alguns territórios do Brasil sejam rapidamente invadidos pela França, Holanda, também vai invadir os territórios aqui brasileiros. Então, essa pergunta, né, tem uma pergunta aqui de 2015, raramente cai uma questão em vestibular falando do Tratado de Tordesilhas, mas é muito importante para entender as capitanias hereditárias, você tem que saber um pouquinho do Tratado de Tordesilhas, né? Então, o Tratado de Tordesilhas, ele vai estar essa divisória, né? Depois eu vou passar um mapa para vocês entenderem que, por um lado, né, a Espanha, no caso aqui, ó, Portugal ia dominar, aqui como se fosse o planeta Terra, né, o globo. Então, aqui Portugal, ele ia dominar. Para vocês terem uma ideia, tá mais ou menos essa ideia aqui, que um lado pertencia a Portugal, né, vou só abreviar aqui porque não dá para botar tudo, ó. Um lado pertencia a Portugal e essa outra parte aqui do planeta, do mapa, ficaria por conta da Espanha. Por isso que a França vai questionar cadê o testamento de Adão dizendo que era apenas vocês dois que ficariam, né, com o território para poder invadir. E essa pergunta, primeiro, uma perguntazinha bem básica, né? Então aqui vocês podem, eu já dei uma pincelada, depois vocês podem estar verificando o restante da questão. Então a questão ela enfatiza bem a questão do Tratado de Tordesilhas, a França vai questionar a dominação. Vejamos o que diz a letra A. Preste atenção, depois estarei trazendo mais questões. O que diz a letra A?
no laço da força previsto no tratado como forma de efetivar a ocupação e das novas terras a serem descobertas. Se você for analisar, essa letra A não se encaixa, não tem nada a ver com a pergunta. A França, se você for ver, a França está questionando por que essas duas nações aqui têm o direito de agora desbravar o território, no caso, invadir outros países. Então, o questionamento é a letra B. Na existência de documento papal. Se você for perceber, na questão não fala nada de documento papal, então você também elimina esta letra bem aqui. Então, a própria alternativa ela já te dá um norte. A letra C, no fato de apenas, você pode, fica de olho, ó, apenas terem direito às terras, deixando de fora os países árabes. Se você for perceber, não fala de árabes, né? Só nessa letra C tem dois erros. A questão não fala de árabes e um detalhe, aqui diz apenas países europeus. Se você for perceber, a França estava ficando o quê? De fora, e a França é o quê? É um país europeu. Então essa letra C também você elimina, tem dois erros. Apenas países da Europa, a França é da Europa, então a questão não se encaixa. Vamos ficar entre a letra D e a E. Essa questãozinha aqui é muito básica, ela é muito fácil. Então, vamos para D. Na divisão das terras ocidentais entre Portugal e Espanha, sem levar em consideração as demais nações europeias. Isso aqui tá boa. Vamos ver o que a letra E diz. Na possibilidade de qualquer país ocupar novas terras. Olha o erro bem aqui. Qualquer país, de qualquer país, não é qualquer país. Essa dominação aqui, se você for perceber, não é um qualquer país. Quem deveria ocupar? Apenas a Espanha e Portugal. Então, se você for perceber, é apenas esses dois. Então, não tem esse negócio, né? Então, essa questão bem aqui você eliminaria ela tranquilo, né? Porque não fala, a questão não fala, né? Qualquer país, apenas dois. Portugal e Espanha. Então, a letra correta é a letra D. Olha, mas que questãozinha mais básica, mais fácil. Então, o próprio comando da questão, você acerta ela. Se você relembrar, o Tratado de Tordesilhas vai ser um acordo, ó, entre Portugal e Espanha, para quem, né, por exemplo, você ia desbravar para um lado e ia para o outro. Mas o Tratado de Tordesilhas era apenas esses dois. Não importava se você era de outro país, se era o mesmo país da Europa, não importava se era da Europa, da Ásia, não importava a região, ou no caso o continente, então era só esses dois. Então, mais ou menos aqui, quando eu for passar o próximo, que eu falar do mapa, vocês vão entender bem direitinho. Então, o Tratado de Tordesilhas era a expansão da Lei-Mar. Então, apenas esses dois, Portugal e Espanha, iriam para, né, invadir e ocupar territórios. Então, pensem que questãozinha mais básica, mais fácil aqui, que vocês iam tirar de letras. Então, vejam os detalhes, fiquem de olhos nesses detalhes aqui que vocês não erram do jeito nenhum. Então, pessoal, valeu e até a próxima exercício e próxima aula.